bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Gabriel Ferreira, doutor em filosofia e professor. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Grande prazer, Bruno. O prazer é todo meu. É uma honra e um prazer falar com você, sobretudo para o podcast do Instituto von Mises Brasil. Bom, muito obrigado por você ter aceitado o convite. O tema desse podcast vai ser a filosofia austríaca e a relação da filosofia austríaca com a Escola Austríaca de Economia. Bom, em relação às influências, Gabriel, os estudiosos da escola austríaca geralmente dão um salto, entre os escolásticos tardios da escola de Salamanca e os austríacos de primeira geração, como o Menger e o Bombavé. Uma dessas exceções dentre os austríacos é o David Gordon. E você, Gabriel, tem pesquisado para o seu pós-doutorado justamente a filosofia do século XIX, que inclui a filosofia austríaca. E a filosofia austríaca tem pressupostos que estão presentes na Escola Austríaca de Economia. Então eu queria começar essa conversa te perguntando, ou te pedindo, melhor dizendo, que você explicasse o que é a filosofia austríaca. Perfeito, Bruno. Veja só, justamente no âmbito da minha pesquisa de pós-doutorado, como você falava, que embora não seja exclusivamente focada na filosofia austríaca, o meu doutorado foi em Kierkegaard, e o pós-doc também gira em torno dele, mas justamente o que me aproxima da filosofia austríaca é uma certa conexão, um certo compartilhamento do que em alemão a gente poderia chamar de Stimmung, de uma tonalidade de crítica a um determinado tipo de filosofia alemã do século XIX, que reverbera não apenas, por exemplo, no Kierkegaard, mas de fato reverbera também naquilo que a gente pode chamar de filosofia austríaca. A filosofia austríaca, grosso modo, eu estou usando a caracterização que o Peter Simons faz em geral de 4 grandes ciclos da história da filosofia austríaca. Ela começa propriamente com o Bernard Bolzano e aí se estende, isso na passagem do 18 para o 19, e se estende por pensadores como o Brentano, fundamentalmente como professor de uma escola propriamente, que inclui sujeitos como Meinong, mas também o próprio Russell, o pai da fenomenologia, mais conhecido, e outros caras um pouco mais obscuros, talvez como Twardowski, enfim. O que é fundamental na filosofia austríaca, a meu ver, e que estabelece mais propriamente a conexão com a escola austríaca de economia, é essa tonalidade que eu chamava, esse tom, essa Stimmung geral, que se caracteriza, em primeiro lugar, por uma ausência de recepção ou uma recepção crítica em relação à filosofia alemã do século XIX. E aqui é importante a gente pensar o seguinte: geralmente a gente não faz muito essa diferenciação entre filosofia alemã e filosofia austríaca no século XIX, mas essa distinção tem sido cada vez mais clara e tomada como uma distinção real, a ponto de, por exemplo, um dos maiores filósofos analíticos do século XX, o Dummett, que era um grande comentador do Frege e tal, disse que, olha, no fundo, a gente costuma chamar a filosofia analítica de anglo-americana, mas, na verdade, ela seria anglo-austríaca. Então, tem havido uma compreensão maior da especificidade da filosofia austríaca no âmbito maior da filosofia germanófona no século XIX. Essa Stimmung, então eu primeiro falava que essa tonalidade passa por uma ausência de recepção, uma recepção crítica em relação à filosofia idealista alemã do 18 e 19. Pense aí de Kant para frente, Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Por questões até históricas, você sabe, a Áustria é católica e teve, inclusive, algumas obras do Kant, as obras do Kant e do Hegel, inclusive no Index, em determinada época, o que fez com que aquilo que era o básico da formação filosófica na Áustria fossem manuais de filosofia de tradição leibniziana, wolffiana, aqueles que, por exemplo, o Kant critica, e que tem um tom muito mais escolástico, vamos dizer assim, e por conta disso aristotélico, do que a filosofia que era feita na Alemanha. Então, o que acontece de particularmente
característico da filosofia austríaca é seguir, e aí você cita na tua pergunta os escolásticos, ou a própria escola de Salamanca, que tem nomes como Francisco de Vitória ou Aspicueta, tem uma relação e uma ligação profunda com a recepção do aristotelismo. É esse mesmo traço que a gente vai encontrar na filosofia austríaca no século XIX, que, por sua vez, justamente nisso tem a sua principal marca, a sua principal diferença em relação à filosofia alemã do mesmo período. E é claro que isso se desdobra em uma série de outras coisas que a gente vai acabar comentando aqui. Qual é a principal, ou quais são as principais divergências, Gabriel, entre a filosofia austríaca e a escola histórica alemã, né, a qual a escola austríaca se opôs em seu período inicial? Eu estou citando aqui até uma observação que foi feita pelo David Gordon, né, numa monografia que ele escreveu falando dessa influência da filosofia austríaca quando trata das origens históricas da escola austríaca de economia. Essa pergunta é excelente porque ela evidencia exatamente aquilo que eu falava. Em grande parte, fundamentalmente a escola histórica, o historicista alemã, é bastante legatária de um tipo de visão, de um tipo de pressuposto filosófico que é marcadamente hegeliano. O que isso significa? Significa, em primeiro lugar, uma precedência das grandes linhas ou das grandes estruturas da história sobre outros tipos de categorias ou estruturas que vão ser importantes, por exemplo, para a escola austríaca, como a ação do indivíduo, como uma praxeologia, como uma teoria dos valores. Então, a principal questão, e você bem cita, a própria escola historicista e a escola austríaca se definem, inclusive do ponto de vista da nomenclatura, justamente nessa oposição. Em primeiro lugar, a filosofia austríaca, nesse sentido, se mostra fundamentalmente amiga das ciências empíricas, o que não acontece propriamente com uma filosofia de cunho historicista na Alemanha. Justamente por isso, também há um certo tipo de uma aceitação ou um esposamento de posturas realistas, tanto no domínio ontológico, no domínio de como é o mundo, quanto no realismo, no domínio da epistemologia, ou de como nós conhecemos as coisas. Há uma rejeição de um idealismo que, em relação à escola historicista, significa dizer que as estruturas fundamentais da sociedade, da economia, não podem ser deduzidas a priori de categorias que lhes sejam mais gerais e especificamente especulativas. Para te dar um exemplo, eu vou te citar, por exemplo, um texto do Brentano e uma passagem do Menger, para você ver exatamente como essas duas coisas se colocam. Num texto do Brentano, se eu não me engano, agora acho que de 67, sobre a psicologia do Aristóteles, o Brentano diz assim: olha, um cientista que queira conhecer os cristais e as plantas, se ele for olhar para o conceito de tetraedro, conceito químico geológico de tetraedro ou de octaedro, ou se ele for olhar o conceito de planta ou de árvore, isso vai dar muito pouco ou nada para ele do ponto de vista do conhecimento do que é um cristal, do que é grama, do que é árvore. Ele precisa olhar para essas coisas, ele precisa olhar para esses fenômenos. O Menger, nas investigações sobre o método das ciências sociais e da economia, uma obra de 83, ele diz assim, olha, a meta da pesquisa econômica é mostrar a relação de elementos gerais na sua conexão com fenômenos econômicos, ou seja, fenômenos particulares. E de como que aquelas regras gerais só derivam a sua validade na medida em que ela está ligada muito propriamente com fenômenos individuais. Então, essa distinção entre derivar estruturas gerais da própria razão especulativa como guias da história, e que a gente vê isso inclusive no próprio pensamento do Marx, por exemplo, e por outro lado, uma filosofia que é bottom-up, né, que vai do confrontamento com o indivíduo e com os fenômenos, de fato, mais particulares, e a partir deles estabelecer regras gerais,
é aquilo que caracteriza fundamentalmente a distinção entre essas duas linhas. A respeito dos pressupostos filosóficos da filosofia austríaca, o que está presente na escola austríaca de economia, Gabriel? Olha, o Barry Smith tem um artigo no qual ele cita várias características. O artigo recebe determinadas críticas, porque toda vez que você fala também, isso é importante dizer aqui, escola austríaca de economia ou mesmo filosofia austríaca, você tem uma série de distinções particulares deste ou daquele filósofo, deste ou daquele economista, que obviamente se perde nessas generalizações. Mas, então, é claro que nem tudo que vale, por exemplo, para Brentano vale para Twardowski ou para Meinong, e Meinong, inclusive, particularmente distinto, enfim. Então, essas linhas gerais, de antemão, eu devo dizer que elas são uma generalização que, às vezes, nem sempre faz justiça às particularidades. Mas eu gostaria de ressaltar dessas grandes categorias que Barry Smith cita, em primeiro lugar, essa conexão com as ciências empíricas. O Brentano diz com todas as letras que a metodologia do conhecimento e, portanto, a metodologia da filosofia deve ser a metodologia das ciências empíricas. Em que sentido? No sentido de que nós devemos agora fazer filosofia ou mesmo economia, macroeconomia no laboratório? Não. É que ela deve ser afeita ou aberta aos fenômenos que se apresentam e, sobretudo, às conexões entre os fenômenos particulares. Que as grandes leis gerais não sejam deduzidas ou derivadas única e exclusivamente de uma razão especulativa, mas que deva ser aberta à empiria. Uma segunda coisa, o Barry Smith cita um segundo traço que eu acho que é bem importante, sobretudo para quem já se meteu a ler filosofia alemã, mesmo nas traduções, que é uma preocupação com a linguagem e com a clareza conceitual, que aparece tanto na filosofia austríaca em geral, quanto na economia austríaca. Os textos do Menger, do Bombaver, de vários desses, do próprio Mises, do Hayek, são claramente são textos fáceis de ler, acessíveis e tal. Essa preocupação com a clareza conceitual e da linguagem é um ponto forte. Em terceiro lugar, eu citaria fundamentalmente isso que eu já fiz menção, que é o realismo, que consiste, grosso modo, em dizer o seguinte: olha, há uma realidade independentemente da nossa mente, independentemente do sujeito que a conhece. Isso significa uma distinção bastante grande, bastante séria em relação à filosofia alemã, sobretudo de matriz hegeliana. O idealismo alemão como um todo, embora tenha distinções de Kant até Hegel, mas o idealismo como um todo pressupõe uma certa relação íntima e às vezes de identidade entre pensamento e as coisas extramentais, ou o domínio, o mundo extramental, o mundo fora do pensamento. Ora, essa identidade, ou essa relação de proximidade muito forte, é alguma coisa que é bastante, em certo modo, ainda que metodologicamente, rejeitada pela filosofia austríaca. Esse realismo, essa independência do mundo em relação a nós é alguma coisa de fundamental na perspectiva austríaca, que não foi fundamental na perspectiva alemã, justamente por conta dessa recepção do aristotelismo. Basta dizer que a tese de doutorado do Brentano foi sobre os múltiplos sentidos de ser na metafísica do Aristóteles, que foi sempre vista na Alemanha do século XIX como uma coisa suspeita de se fazer, né? E em quarto lugar, eu citaria isso que eu chamei de uma análise bottom-up, assim, um realismo ligado a uma precedência do estudo dos fenômenos, de fato, e que leis gerais só devem ser tomadas como tais a partir de uma generalização feita dos fenômenos, dos casos, da própria ação humana. Então, por exemplo, só para se ver um exemplo disso, a crítica que o Menger faz à teoria de valor, por exemplo, que é bastante legatária da teoria do valor do Brentano, vai completamente na contramão, por exemplo, de uma tese marxista, por exemplo, de que o valor seja uma propriedade das coisas. Não, o valor é uma propriedade de atos da consciência humana. Então, por exemplo, veja só, esses fenômenos
ou como atos da consciência humana, tem uma precedência muito maior do que determinadas leis gerais que possam vir a ser, ou conceitos gerais de valor que possam vir a ser deduzidos abstratamente. Então eu citaria essas 4 coisas fundamentais, e eu acho que aquelas citações do Menger e do Brentano que eu fiz ajudam bastante para ver isso. Você jamais vai conhecer o que é um cristal ou uma árvore simplesmente olhando para os seus conceitos de cristal e de árvore. Você precisa olhar os fenômenos, aquilo que se chama de qualia hoje na filosofia analítica, há uma coisa a mais quando você olha de fato para os fenômenos do que aquilo que está propriamente no conceito. E é isso exatamente o que é a ligação entre essas duas coisas que está também no foco da economia do Menger, por exemplo. Bom, você citou a teoria do valor feita pelo Brentano e essa aí a relação com aquilo que o Menger vai escrever depois, e o Barry Smith, né, no texto Austrian Economics and Austrian Philosophy, diz que o apriorismo desenvolvido pelo Brentano e seus sucessores lança luzes sobre a metodologia geral de Menger. Qual é a concepção de conhecimento a priori, né, da filosofia austríaca, ou melhor, do Brentano, Gabriel? Então, eu vou usar o Brentano tem um artigo da década de 90 que está disponível, inclusive, no próprio, especificamente sobre o apriorismo austríaco, que está disponível até no site do Instituto von Mises americano, se eu não me engano. Justamente sobre isso eu vou usar exatamente a nomenclatura que ele dá. Existe uma distinção, ou há uma distinção entre 2 tipos de apriorismo. O apriorismo, grosso modo, é aquele que... um defensor do apriorismo é aquele que aceita que há coisas ou há categorias que nós podemos conhecer independentemente da experiência direta, né? A diferença do apriorismo da escola austríaca e da filosofia austríaca para um apriorismo criticado por eles usando a nomenclatura do Barry Smith, é a distinção entre um apriorismo imposicionista e um apriorismo reflexionista, sendo que o reflexionista equivale àquele da escola austríaca e da filosofia austríaca, de matriz profundamente aristotélica, e o imposicionista de matriz kantiana. O que seria basicamente essa diferença? É basicamente o seguinte: um apriorismo de matriz imposicionista é aquele que, assim como qualquer apriorista, assume a possibilidade de haver conhecimento a priori de determinadas categorias, mas que essas categorias são conhecidas a priori porque elas são impostas, de certo modo, pelo sujeito que as conhece. Então, ou seja, numa matriz mesmo kantiana, há determinadas coisas que nós podemos conhecer independentemente da experiência, porque elas são, no fundo, parte da própria estrutura cognoscente do sujeito que olha para o mundo. Então, é um apriorismo imposicionista, como diz o Barry Smith, no sentido de que essas categorias ou essas leis gerais são impostas no sujeito, pelo sujeito. Elas estão no sujeito, fundamentalmente, e por isso que elas podem ser conhecidas a priori. Um apriorismo reflexionista de matriz aristotélica também vai dizer que é possível conhecer categorias gerais ou estruturas gerais racionalmente. Entretanto, elas são derivadas da reflexão a partir dos fenômenos. Isso é um traço brutal de diferença e acarreta distinções extremamente importantes para a perspectiva da escola austríaca e para a escola historicista alemã, do mesmo modo que para a filosofia alemã e a filosofia austríaca. O apriorismo reflexista diz que, de fato, é possível conhecer categorias a priori, mas que essas categorias a priori são independentes do sujeito. Essa é a grande distinção. E por serem independentes do sujeito, elas devem ser particularmente apreendidas do fenômeno. E aí você liga isso com aquilo que eu falava antes, com todo o background de uma proximidade com a filosofia, com a empiria, com as ciências naturais, de um realismo. Ou seja, essas categorias não são dependentes do sujeito, não são dependentes da razão, elas são uma propriedade do mundo. E isso faz toda a diferença na análise econômica, como você bem sabe. Agora, Gabriel, a filosofia austríaca ou a obra do Brentano em particular tem alguma concepção de liberdade? Se tiver, qual é?
Olha, a ética do Brentano está basicamente, se é que a gente pode dizer assim, a ética do Brentano está consignada em poucas coisas que ele de fato produziu. A gente poderia dizer que uma teoria da liberdade está ligada a uma teoria da ação que está muito mais para o Brentano conectada com uma ética geral que, por exemplo, está exposta numa obra dele sobre o nosso conhecimento do certo e do errado. O que é fundamental, o que eu diria que constitui, o que a gente poderia dizer que constitui uma ideia de liberdade, seria, em primeiro lugar, a ideia de que entre os atos possíveis da consciência de um sujeito está ali o ato ou os atos de amar e odiar, como diz o Brentano. Então há uma liberdade deliberativa, eu posso escolher e posso manifestar o meu amor ou o meu ódio. É isso que está, inclusive, na base da teoria do valor. O Brentano diz assim, olha, a gente tem, entre os atos possíveis da consciência, a gente tem os juízos, as representações, e ele adiciona um terceiro registro, que é justamente esse, de poder manifestar o nosso amor ou o nosso ódio, e esse nosso amor ou nosso ódio tem que estar em conexão com uma reflexão sobre o certo e o errado, sobre o nosso conhecimento do certo e do errado. E que esse certo e errado tem características objetivas, há uma arquitetônica desse nosso conhecimento do certo e do errado de matriz bastante aristotélica, é muito próximo do que a gente encontra na Ética Nicômaco do Aristóteles, por exemplo, e que essa objetividade é cognoscível, de novo em conexão com esse realismo e com essa independência do mundo em relação ao sujeito. Então a liberdade, se a gente puder dizer assim, se manifesta em basicamente 2 pontos. A nossa possibilidade de conhecer o certo e errado e fazer a opção por eles a partir das nossas manifestações do que ficou conhecido de interesse, seja o interesse positivo ou negativo, ou amor ou ódio, dar o nosso assentimento ou dar a nossa recusa. Essa é a grande o que a gente poderia chamar de ideia geral do conceito de liberdade ou da teoria da ação, se é que existe uma no Brentano. E algo a respeito do individualismo ou da concepção de indivíduo? Uma coisa que se fala, até quando se fala do Menger, por exemplo, do subjetivismo, né? do valor, por exemplo, e coisas assim, é claro, e nos levaria, obviamente, a pensar numa teoria do indivíduo ou no individualismo. Essa palavra, esses ismos às vezes são complicados, mas um subjetivismo ou um individualismo, e que isso deveria ter a ver com uma concepção de mundo tal como vista pela filosofia austríaca. O que é fundamental, o que eu acho que a gente poderia tirar em relação ao indivíduo, ao conceito de indivíduo na filosofia austríaca, é que, em primeiro lugar, ele é o grande polo para o qual nós devemos olhar quando nós falamos de coisas como valor, como assentimento moral, como liberdade. E, por outro lado, ele está num conjunto de interações e de categorias que podem até ser ditas gerais, mas em profunda conexão com a ação individual. Não há propriamente, dito de maneira mais sintética, não há propriamente uma teoria do indivíduo na filosofia austríaca, mas eu diria que não há essa teoria justamente porque, de certo modo, ela está pressuposta em toda parte. No sentido de que o fenômeno é algo que, embora possa ser universal em suas categorias, se apresenta ao indivíduo e ao sujeito. O valor é alguma coisa dado por assentimento, por amor ou ódio, pelo sujeito, pelo indivíduo e assim por diante. Ou seja, ele é há uma recusa, sob certo aspecto, da grande estrutura da massa ou da multidão na perspectiva austríaca. E há alguma perspectiva do Brentano em relação ao Estado? O Brentano era, sob certo aspecto, o que dá para dizer, bastante liberal, embora isso não seja alguma coisa muito que não dê para falar de todos, por exemplo. O Brentano foi padre, né? Assim como o Bolzano, só que o Brentano largou depois, após uma querela justamente sobre a questão da infalibilidade papal, ele abandonou o sacerdócio e, do ponto de vista do Estado, era um liberal.
mas não é uma grande preocupação nos escritos do Brentano, não é, ou da escola austríaca, da filosofia austríaca em geral, né? Não é um foco de preocupação. Mas eu diria justamente que, assim, se não é uma preocupação explícita, a gente poderia fazer o exercício de derivar, assim como em relação à noção de indivíduo, fazer um exercício de derivar o que seria uma concepção de Estado que levasse em conta aquelas características da noção de indivíduo e de sujeito que emergem da perspectiva austríaca. Daria para fazer. Bom, Gabriel, você tem uma carreira acadêmica e atualmente trabalha como professor de filosofia da Unicinos, né, no Rio Grande do Sul. E logo no início da entrevista e ao longo dessa nossa conversa, você foi falando algumas coisas sobre a sua área, né, de investigação, que hoje está voltada à filosofia austríaca do século XIX também. Eu queria, então, te perguntar o seguinte: como é que você chegou até a Escola Austríaca de Economia? Olha, o seu preâmbulo sobre eu estar na academia, e geralmente esse preâmbulo mostra geralmente uma certa surpresa, né? Porque a gente sabe que não é o padrão. E assim, bom, o meu doutorado foi sobre Kierkegaard. E, por incrível que pareça, o meu doutorado sobre Kierkegaard já me levou, naquela época, à filosofia alemã de maneira mais geral, filosofia germanófona, por assim dizer, e o que me levou a alguns aspectos mais interessantes da filosofia austríaca. Isso por um lado. Esse lado vai se encontrar com uma coisa que começou há uns 5 ou 8 anos antes, que era a preocupação de que, embora não seja o meu objeto fundamental de pesquisa, é um objeto fundamental das minhas posições e convicções pessoais, que era uma crítica a uma leitura da economia do ponto de vista marxista e uma crítica a uma concepção política de cunho de esquerda ou liberal agora no sentido americano. Então, eu cheguei à escola austríaca via conservadorismo, então as minhas primeiras leituras foram propriamente no âmbito do conservadorismo, Burke, Tocqueville, Oakeshott, Russell Kirk, por aí vai, Eliot, e como uma espécie de complemento econômico desse interesse, veio a minha leitura de escola austríaca de economia. O que foi uma grande surpresa foi ver o ponto de contato entre aquilo que me interessava como crítica da filosofia alemã do XIX e a escola austríaca de economia. Isso foi a grande surpresa para mim ao longo da minha pesquisa nos últimos anos. Então o caminho foi um pouco esse. São dois caminhos que começaram paralelos, mas que se encontraram num interesse em comum, seja por conta do meu interesse filosófico, seja por conta das minhas convicções pessoais. Gabriel, para encerrar, você já definiu o recorte temático do seu pós-doutorado ou ainda você está na fase de investigação para depois criar o projeto? Não, o recorte está feito, o projeto está feito, que consiste basicamente numa expansão do estudo histórico sistemático que eu fazia no doutorado, que ainda é em torno da figura do filósofo dinamarquês do século XIX, Kierkegaard, mas que justamente é um pouco heterodoxo na busca de conexões com temas de envergadura mais geral da filosofia do XIX, o que aproxima bastante da perspectiva austríaca e de alguns mesmo alguns alemães. Por exemplo, para citar uma coisa, eu tenho até uma parte do meu doutorado e eu tenho um artigo publicado sobre isso. Houve um filósofo alemão, Friedrich Adolf Trendelenburg, que foi o professor do Brentano, ao qual inclusive foi orientador do Brentano na sua tese de doutorado sobre Aristóteles, que tem uma dedicatória ao Trendelenburg, e o Trendelenburg foi uma influência ao Kierkegaard brutal. O Kierkegaard diz que de nenhum contemporâneo ele aproveitou mais do que do Trendelenburg. Então, que era um grande aristotélico, um dos sujeitos responsáveis pelo revival do Aristóteles no século XIX no mundo alemão. Então, veja só, eu fui descobrindo aí algumas dessas conexões e o meu escopo hoje é investigar
como que essa certa matriz de pensamento, ou de crítica justamente a uma matriz de pensamento alemã, encontra uma manifestação no pensamento do Kierkegaard e de outros sujeitos, incluindo a filosofia austríaca, no bojo do século XIX. O título do seu artigo qual é, Gabriel? Olha, esse artigo está em inglês, mas está disponível na internet? Está disponível, está publicado pela revista Cognício da PUC de São Paulo, mas ele está em inglês. Eu recomendaria 2 textos em relação a isso que eu escrevi, se eu puder ser bem pouco modesto. Além desses outros que você falava, eu acho que é interessante, você citou o Barry Smith, eu citei o Peter Simons, e esse livro que você cita do Barry Smith, do Austrian Economics, e o Historical and Philosophical Background, né, se eu não me engano é isso. É um livro brilhante, assim como os outros artigos do Barry Smith e do Peter Simons. O Peter Simons tem um artigo sobre isso, ele é um especialista em Brentano e tem um artigo sobre a relação entre a filosofia austríaca e a escola austríaca. Mas eu também, sobre isso, quem tiver interesse sobre um pouco o que eu estou fazendo, pode ler esse artigo que chama Kierkegaard Descends to the Underworld, que está na Cognício, na PUC. Se você for lá no site da Cognício, na PUC São Paulo, e digitar Kierkegaard, provavelmente vai ser o único artigo que você vai achar vai ser o meu. E um artigo na Cult em 2003, veja lá, eu publiquei um artigo na Cult, que ninguém nos ouça, sobre Kierkegaard nas origens da filosofia contemporânea, onde eu cito justamente a relação dele com Trendelenburg. E, caso se queira ver, vai ter uma ideia do Trendelenburg como um tronco comum para uma série de perspectivas filosóficas do XIX. Então, eu acho que é alguma coisa que pode interessar para umas 3 pessoas no mundo. E, sobretudo em português, é um livro incontornável, organizado pelo professor Mário Porta, da PUC de São Paulo, que chama justamente a Escola de Brentano, que é o melhor texto que a gente tem em português sobre isso, publicado pela editora Loyola, com vários especialistas sobre a filosofia austríaca. Gabriel Ferreira, muitíssimo obrigado pela entrevista. O prazer foi meu, Bruno Garchagen, até a próxima. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.